Nas últimas semanas, nós estamos estudando sobre a vida de Jesus. E a gente vem vendo um panorama, nós temos andado numa sequência lógica. Na última semana, obviamente, como era a Páscoa, nas últimas semanas a gente foi lá para aqueles acontecimentos que antecederam o final da vida de Cristo aqui nessa terra, né? Mas agora nós voltamos a andar na mesma direção em que a gente estava antes, acompanhando momento a momento da vida de Jesus. E a gente chega no Sermão do Monte. Provavelmente o ensino mais conhecido do Senhor, provavelmente aquele ensino que ficou tão conhecido que até quem nunca leu a Bíblia lembra dos bem-aventurados, das bem-aventuranças e de outros ensinos que a gente vai ver ali. Se tu quiser abrir a tua Bíblia, em Mateus capítulo 5, vai ser bênção, a gente vai ler do 1 até o 10, vamos ir vendo versículo por versículo, se não pode ficar à vontade que vai aparecer aqui. Peço licença um minuto. Mitch, tá dando alguma microfonia aqui, eu tô me ouvindo de novo aqui. Eu já sou meio perdido, se eu me ouvir, daí eu me perco de vez. O Sermão do Monte é onde a gente vai encontrar a essência de tudo que Jesus ensinou, que ele ensinou através das ações e das palavras dele. Eu gosto de definir o Sermão do Monte como um guia prático do grande mandamento. Quando perguntaram para o Senhor Jesus qual era o mandamento mais importante, ele vai dizer: ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a ti mesmo. E aqui eu entendo que Jesus vai dar para a gente parâmetros de o que é amar a Deus acima de tudo e de o que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque senão muitas vezes a gente acaba criando as nossas próprias teorias do que o Senhor espera que a gente faça e perde de vista aquilo que o Senhor deixou muito detalhadamente. Aqui a gente vai ter uma descrição perfeita da vida de Cristo que vai se manifestar em nós se nós permanecemos ligados nele. E o interessante é que tudo que Jesus ensina aqui são valores contraculturais. Vai ser um choque com tudo que a gente aprendeu através da nossa história de vida, da cosmovisão que a gente construiu. Nós somos ensinados a olhar para o mundo de acordo com os nossos valores familiares, de acordo com os nossos valores regionais, de acordo com o nosso coração pecaminoso. E aí vem Jesus e vai nos mostrar como são os valores do reino. E o interessante é que quando o Senhor ensina os valores do reino, Ele não vai desafiar as pessoas a se afastarem do mundo, a viverem distantes das outras pessoas, em comunidades onde elas vão poder viver a vontade de Deus. Não. Ele vai nos ensinar e nos desafiar a vivermos no meio da comunidade, sendo sal, sendo luz, fazendo boas obras que glorifiquem o Pai através da nossa vida. Jesus, através do Sermão do Monte, vai nos ensinar como viver uma vida que influencia de fato esse mundo. E ele vai nos falar que felizes de verdade, muitas vezes, são aqueles que o mundo considera infelizes. E isso, gente, é um choque quando a gente não está bem preparado e bem alicerçado na nossa relação com Deus. É importante também dizer que cada discípulo precisa da disposição de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de seguir Jesus para viver isso, confiando que o caminho que Jesus oferece é o melhor destino. Se eu não confiar que Deus é bom e que tudo que Ele propõe para mim é o que de fato eu devo viver, eu não vou olhar para o Sermão do Monte como algo que deva ser implementado na minha vida. Eu vou calcular os custos e se eu não confiar de fato no Senhor, eu não vou desejar viver isso, porque sim, existe um preço a ser pago. E para começar então essa jornada no Sermão do Monte, a gente vai ver o lugar, as circunstâncias em que Jesus vai dar esse sermão, vai proferir esse sermão. Mateus 5, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. É muito interessante que Jesus já vai começar a partir do local aonde ele ensina e do primeiro momento em que a gente está sendo introduzido nesse sermão a desafiar a cultura. O imperador romano promulgava os decretos dele de dentro de um palácio, lá em Roma, assim como todos os reis fizeram ao longo da história. Os líderes judeus ensinavam e diziam o que devia ser feito e colocavam cargas pesadas sobre o povo lá de dentro do templo, construído como que se fosse algo tão somente em si mesmo abençoado e não pela presença de Deus ali.
Os líderes traziam suas tradições religiosas muito afastados do povo. Jesus não. Jesus vai compartilhar os valores do reino sentado, ao ar livre, no meio das pessoas. E o primeiro contraste que eu vejo aqui, e que eu me canso e não consigo entender, são pastores inacessíveis. Pastores que vivem numa torre de marfim, separados das pessoas. Pastores que, se tu não tiver uma posição, que se tu não tiver determinada condição financeira, tu nunca vai ver, tu nunca vai sentar com ele. E aqui eu já vejo Jesus ensinando que isso é contracultural, que os valores do reino são diferentes, que o mestre, o criador do universo, o senhor de tudo que existe, o autor da vida, o alfa e o ômega, sentou no meio das pessoas. E foi ali que ele começou a ensinar. O Sermão do Monte, em cada um dos ensinamentos de Jesus, vai revelar muito sobre como os valores do reino são opostos aos valores desse mundo. E Jesus já está falando e já está mostrando isso antes mesmo dele começar a falar. E ele vai falar então sobre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é uma boa tradução para a palavra bem-aventurança. Uma bem-aventurança é quando a pessoa é mais do que feliz, quando ela é feliz além das circunstâncias que a cercam. E aí a gente vai ter uma lista do que a gente considera que traz felicidade para a gente e daquilo que Jesus vai nos mostrar como a verdadeira felicidade. E aqui a gente precisa refletir em uma coisa. A felicidade que o mundo propõe e a lista de coisas que a gente tenta viver para buscar felicidade no mundo nunca nos deixa feliz de verdade. Eu creio que ninguém aqui continua na ingenuidade de que se alcançar determinada coisa nessa vida, vai ser feliz. Essa é uma ingenuidade que ali no começo da adolescência a gente ainda tem, mas que com o passar do tempo a gente vai abrindo mão disso. É muito comum eu sentar com jovens que acham que quando eles se formarem eles serão felizes, que quando eles casarem eles serão felizes. Aí casa, quando eu trocar de emprego eu vou ser feliz, quando eu tiver determinado carro eu vou ser feliz. E a gente vai continuando uma vida correndo naquelas rodinhas de hamster, de gaiola, como se em algum momento a gente fosse alcançar a felicidade. Vocês conhecem alguém que olhou e disse assim, tá bom de dinheiro na minha vida, eu não quero ganhar mais nem R$1 na minha vida. Vocês conhecem? Mas a gente continua muitas vezes achando que quando a gente alcançar determinada condição financeira a gente vai ser feliz. Obrigado, Edgar, por não me deixar aqui sozinho. Muito obrigado por responder aí. A gente muitas vezes pensa que quando a gente alcançar determinada posição no trabalho, vai estar tudo certo. Isso não acontece. E ninguém aqui mais é criança para continuar pensando que lá vai ser feliz. Esses sonhos vão se desmoronando. E cada vez que a humanidade acreditou nisso, isso também se desconstruiu. O iluminismo ensinou para a gente que quando a humanidade fosse educada e através da razão a humanidade seria melhor. E a humanidade foi se desenvolvendo e criando novos conhecimentos e avançando a ciência, e tudo isso culmina na Segunda Guerra Mundial, onde todo o conhecimento humano é usado como nunca antes para exterminar pessoas. E é ali que o período da modernidade termina. O período histórico que a gente vive hoje é a pós-modernidade, que é uma reação ao que a modernidade nos causou. É contrário àquilo que foi ensinado, que através do conhecimento profundo tudo vai ser melhor. Então a própria humanidade, buscando alcançar os seus patamares, cada vez que chega lá, vê que isso não gera felicidade verdadeira. Acho que a essa altura da tua vida, para te estar num culto, para te estar acompanhando a gente, tu está buscando a Deus porque tu já entendeu que a vida longe do caminho do Senhor não traz felicidade verdadeira para ninguém. Quantas vezes a gente buscou, quantas vezes a gente tentou preencher o vazio, quantas vezes a gente tentou ser feliz, até o dia que a gente se dobra diante do Senhor. E a felicidade de ser amado, a felicidade de ser aceito, a felicidade de ser salvo, a felicidade de não ser tratado de acordo com o que a gente merece, mas ser perdoado, tomou conta do nosso coração. E a alegria do Espírito Santo de fato fez sentido em quem a gente é. A gente não vai ser feliz longe do Senhor, jamais. E então, Jesus vai revelar quem são esses verdadeiramente felizes, aqueles que de verdade encontraram o amor do Senhor. E para a pessoa ser mais do que feliz, ela não vai poder ficar presa somente nas circunstâncias externas e na visão desse mundo, mas na alegria, no bem-estar, na satisfação que somente alguém salvo pelo Senhor
pode encontrar. Então agora a gente vai passar a ver cada uma das características que o Senhor traz. Versículo 3. Felizes são os pobres em espírito. O versículo 3 nos diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira riqueza espiritual é ter Jesus na sua vida. E quem não tem Jesus na sua vida é pobre espiritualmente. Não existe nenhum tipo de riqueza espiritual longe de Jesus. Todos são pobres em espírito, até que são encontrados pelo Senhor. A diferença é que algumas pessoas reconhecem isso e outras não. Outras continuam presas e encasteladas no seu próprio orgulho, achando que merecem alguma coisa. O início da relação de qualquer pessoa com o Senhor Jesus é admitir a sua pecaminosidade. É ter que olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu queria ser diferente, eu queria fazer melhor, mas eu não consigo. Eu queria não ser culpado do que eu fiz, mas eu sou. É a pessoa admitir que de dentro dela mesma nada de bom pode sair. Como Romanos nos fala, não existe um justo sequer. Não existe ninguém que busque a Deus. Mas a partir do momento que a gente é encontrado com o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, então a riqueza espiritual, a vida dele passa a habitar a gente. No tempo de Jesus, no tempo que Jesus ensinou isso, as pessoas ao redor dele, os religiosos judeus, acreditavam que riqueza espiritual era praticar a lei exterior. Quem conseguia praticar tintim por tintim do Antigo Testamento seria alguém rico espiritualmente. Ou seja, não importava o que a pessoa tinha dentro, importava somente como ela vivia. E isso era considerado certo. Mesmo que dentro do coração dela ela acalentasse raiva, ódio, luxúria e tantas outras coisas. E Jesus, no próprio Sermão do Monte, vai questionar isso. Ele vai dizer coisas do tipo: aquele que odeia o seu irmão já cometeu o assassinato dentro do seu coração. Aquele que cobiça uma mulher já cometeu adultério. Jesus vai nos mostrar que a régua para a pureza, que a régua para a espiritualidade é muito diferente através do Sermão do Monte. Hoje, os conceitos de riqueza espiritual se desenvolveram muito, né? Então existem tradições religiosas que acreditam que se tu sabe tudo que está na Bíblia, tu é rico espiritualmente, mesmo que tu não viva aquilo. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, que ele fala que são os cabeções de Jesus, né? A pessoa enche a cabeça de conhecimento, mas aquilo nunca chega na prática. Existem outras pessoas que acreditam que riqueza espiritual é viver experiências das mais malucas possíveis, que normalmente são experiências somente emocionais, que não trazem diferença nenhuma para a vida daquela pessoa, mas que ela é visto como algo rico espiritualmente, alguém abençoado. Existem pessoas que acreditam que riqueza espiritual é estar sobre a cobertura de um homem ungido, de um pastor especial, um homem de Deus. E então essas pessoas acreditam que vão ter a sua espiritualidade garantida e próspera. Existem pessoas que acreditam que riqueza espiritual é sinônimo de riqueza financeira e que se Deus abençoa uma pessoa financeiramente é porque ela é rica espiritualmente. Biblicamente isso não tem nenhum fundamento. E existe um segundo ponto ainda, que é um desenvolvimento dessa da riqueza espiritual, que é a riqueza emocional. As pessoas acreditam que ter uma espiritualidade saudável é tu te achar o gás da Coca-Cola, a última bolachinha do pacote. É uma teologia tão antropocêntrica que olha para o homem como se o homem fosse o fim último de todas as coisas. E eu li uma frase esses tempos que mexeu muito comigo, que hoje existem muitas pessoas que não se importam em colocar Deus em primeiro lugar, desde que elas achem e tenham certeza de que Deus coloca elas em primeiro lugar. Porque no fim elas são o centro de tudo. Isso não é riqueza espiritual. Isso não é o que o Senhor está nos dizendo. O Senhor vai nos dizer: sejam pobres em espírito, entendam que vocês não merecem nada de Deus, mas Deus decidiu fazer por vocês. E é por isso que ele diz: o reino dos céus pertence àqueles que entendem que nada de bom habita neles, a não ser a presença do Senhor Jesus, que dia a dia vai transformando as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos maus hábitos. Riqueza espiritual é caminhar com o Senhor Jesus. Não porque a gente merece, não porque a gente fez algo, não porque a gente pagou algo para Ele, mas porque Ele nos amou. Quando a gente entende que acumular conhecimento sem viver, quando a gente entende que nenhum ser humano
pode dar o que o nosso espírito precisa, e que nada nesse mundo pode satisfazer o nosso vazio espiritual, a gente reconhece a nossa pobreza espiritual. E é aí que a gente pode se dirigir à fonte das riquezas espirituais que nunca terminam, o Rei Jesus. Quando a gente se aproxima do Rei, a gente então começa a receber isso. O início da nossa relação com o Senhor é sempre admitir que a gente é pobre espiritualmente. É difícil, porque cada vez mais eu vejo pessoas que arrotam santidade e acham que isso é ser crente. E na minha jornada, e talvez na tua jornada, tu tenha te identificado com aquilo que Paulo vai falar para os Gálatas. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Será que tendo começado pelo Espírito, agora querem recomendar-se a vocês mesmos? Muitas vezes a gente entende que para a gente se aproximar do Senhor, a gente é pobre espiritualmente. Mas logo depois a gente começa a querer se achar e achar que é pelo nosso próprio mérito que a gente está recebendo do Senhor. Não é. É tudo pelo Espírito dele dado de graça para nós. O próximo ponto que o Senhor Jesus nos ensina é o versículo 4. Felizes são os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem não chora, não demonstra que precisa ser consolado. Então, se tu tem uma dor, chega diante do Senhor e entrega essa dor e diz: Deus, está doendo. Senhor, eu não sei lidar com essa situação na minha vida. Deus, está difícil. Muitas das minhas orações mais sinceras com Deus e nos meus momentos de maior fraqueza, eu só chorava e dizia assim: Deus, tu está vendo, né? Tu está entendendo o que está acontecendo. E então vinha aquela paz do Espírito Santo e me consolava. Porque a gente muitas vezes quer admitir uma força, quer demonstrar uma força que a gente não tem e não admitir a nossa fraqueza. É um problema crescente na nossa sociedade, as pessoas não admitirem as suas fraquezas, as suas limitações e chorarem as suas dores. Eu fico muito preocupado com pessoas que passam por luto e não choram. Sim, o Senhor consola, mas Ele só consola quem chora. Se tu não admite que tu tem uma dor, o que Ele vai consolar? Quando meu pai faleceu, eu passei uns 6 meses sem chorar. Eu engoli, eu me enchi de orgulho e eu disse: agora eu preciso resolver e ser o homem da casa e cuidar da família e eu não vou mais chorar. E toquei a vida. Depois de 6 meses sem chorar, ninguém mais me aguentava. Porque todo aquele choro, toda aquela tristeza tinha se transformado em raiva dentro do meu coração. E eu derramava isso em todo mundo ao meu redor. E então, foi nesse momento que eu comecei a caminhar de fato com o Senhor. E eu chorei muito. Passei umas noites chorando, até soluçar assim. E então eu encontrei o consolo do Senhor. Chorar faz parte da vida. Quando a gente esconde as nossas feridas, aquilo só vai infeccionando, aquilo não vai resolver absolutamente nada. E a gente está se acostumando a viver numa sociedade que não demonstra vulnerabilidade, que não demonstra choro, que não demonstra tristeza. E eu não estou dizendo que tu deve fazer isso nas redes sociais, tá? Mas o comum das redes sociais não é estar todo mundo sorrindo? O Davi sempre faz piada comigo porque eu não saio sorrindo nas fotos. E daí eu brinco de volta e eu dou uma explicação que é a seguinte: Davi, se eu sorrir na foto vai ser pecado, porque eu não quero sorrir. Então se eu sorrir vai ser uma mentira. Não é teologia, tá, gente? É só brincadeira e piada sem graça de pastor. É só isso, tá? Mas vocês sabem qual que é a pior rede social para a saúde mental das pessoas? Instagram. Porque quando a pessoa... Eu não fiz o Instagram, tá? Não estou recomendando isso, não estou dizendo que é pecado, nem nada do gênero. Eu só entendi que eu já sou um tiozinho que eu não vou entrar nessa. O que acontece com o Instagram? Tu só olha e parece que todo mundo come sushi todos os dias, vai para academia todos os dias e que está todo mundo de férias e tu está trabalhando. Não é essa a sensação que tu tem? É isso que parece. E aí a pessoa afunda, porque está todo mundo sempre rindo ali. E muitas vezes a pessoa sorri para aquela foto destruída por dentro, internamente destroçada, mas ali na foto demonstrando que está tudo bem. E o mais louco é que isso não é de hoje. Tu já olhou os teus álbuns de foto? Sabe quando tu vai na casa da mãe, na casa da avó, e daí tu pega aquela caixinha de sapato cheia de foto? Tá sempre todo mundo rindo. E quantas vezes a gente olha para aquelas fotos e a gente lembra do contexto e a gente lembra que estava difícil. Mas a gente finge que está tudo certo. A gente não deseja ser uma igreja que tenha motivos para chorar,
mas a gente quer ser uma igreja que as pessoas tenham espaço para chorar. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente precisa ter espaço para a tristeza, liberdade para cada pessoa compartilhar suas lutas, suas dores, suas crises e receber o consolo. Porque o texto nos diz, eu vou pedir para pôr de novo ali, que aqueles que choram serão consolados. Então é entender que parte do consolo é chorar. E o interessante é que o texto vai falar, né, que bem-aventurado, né, mais do que feliz é aquele que leva o seu choro ao Senhor porque ele é consolado. Quem aqui gosta de grego, esse texto foi escrito em grego, e a palavra consolado ali é parakaleo, que tem a ideia de chamar para o meu lado. Ou seja, todo aquele que chora é chamado para o lado do Senhor, como que colocado debaixo do braço, e pode caminhar do lado do Senhor, sendo consolado por Ele, sendo fortalecido por Ele, sendo confortado por Ele. Essa é a promessa do Senhor. Por mais que dure o choro, vai chegar o tempo em que Ele vai enxugar toda lágrima, que não vai mais existir dor, e que a presença do pecado vai ter sumido das nossas vidas. O texto continua e nos diz que além dos que choram, felizes são os humildes. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão nesse contexto tem a ver com humildade, inclusive a NVI traduz por humildade. Ser humilde é reconhecer que a força que opera em nós não vem de nós. Mansidão, humildade aqui nesse texto, não tem tanto a ver com uma atitude para com as outras pessoas, é mais uma disposição diante de Deus, é esperar no Senhor, é não tentar fazer por conta própria, é aceitar a forma como Deus age nas situações da nossa vida e entender que a forma como Ele age nas situações da nossa vida, da forma como Deus age conosco, é a melhor. Sem ficar lutando com Ele, sem ficar resistindo a Deus, sem ficar disputando, sem ficar o tempo todo dizendo Deus não é desse jeito, e sem ficar tentando resolver as coisas por si mesmo. E veja bem, não é necessariamente não poder realizar grandes coisas, né? Porque muitas vezes a pessoa que ela é humilde, que as pessoas veem como humilde, na verdade ela é muito orgulhosa. Ela realmente é muito orgulhosa, porque ela não aceita ajuda e ela não reconhece que ela não consegue. E muitas vezes existe um falso senso de humildade que acha que humildade é a pessoa dizer que não pode fazer nada. Não, a gente pode sim fazer grandes coisas, não por nós mesmos. A gente pode fazer grandes coisas pela força do Senhor que opera em nós. Quando Deus nos fortalece, quando Deus nos capacita, grandes coisas acontecem. E aí a gente vai ver um contraste com todos os livros de autoajuda que existem hoje, com todos os coaches que dizem você pode, você consegue, vai lá que você vai conseguir. É só você seguir esses 8 passos e você vai ser a pessoa mais linda, rica e cheirosa deste mundo. Gente, livros de autoajuda nos contam a experiência de uma pessoa que conseguiu, não de todas as pessoas. Muitas vezes a gente lê livros de liderança que dão para a gente passo a passo, e parece que se a gente cumprir aquilo, a gente vai ser o líder mais influente do mundo. E a gente se sente mal porque a gente não consegue, porque a gente esquece que a nossa força vem de verdade do Senhor. Então, ser humilde é depender de Deus. Ser manso é esperar no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor e confiam nos planos dele, esses herdarão a terra. O texto continua e diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça é aquilo que é o que deveria ser. Justiça é quando as coisas estão corretas e funcionando adequadamente. O conceito de justiça ele é muito debatido. Existem pessoas como, por exemplo, alguns grupos como os sofistas que acreditavam que o conceito de justiça era determinado pela comunidade, pela cultura onde as pessoas estavam inseridas. Não é esse o melhor conceito de justiça, pelo menos não de acordo com a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar que justiça é quando tudo está no lugar certo. Tem uma frase que o Davi cita bastante, que é muito boa, que diz que justiça é tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Ou seja, é dar para cada um aquilo que ele precisa. E o melhor exemplo que ele me deu há muitos anos sobre isso, que eu realmente guardei no coração e gostei muito, é o seguinte. Imagina que tu tem 2 filhos. Um tem 1 aninho e o outro tem 14 anos. Tu tem 3 pães para dar para essas 2 crianças. O que é justo? É dar 1 pão e meio para cada um? Não é, porque o de 1 aninho não precisa de 1 pão e meio.
E o adolescente precisa mais do que um pão e meio. Então, ser justo aqui, ó, tem mães rindo aqui já, né? Porque se o adolescente tem ali entre 14, 18, 19 anos, é desesperador, né? O pai, ele ria muito de mim, ele dizia assim, para encher essa tua perna aí vai bastante comida, né? Ele dizia que o estômago era ligado com a perna, né? Daí tinha que encher toda a perna de comida. Muitas vezes, a gente não percebe isso. Justiça é tratar as pessoas como elas precisam. Imagina tu tratar uma criança como um adulto e exigir coisas dela que nem mesmo a gente consegue. É um absurdo. Não vai dar certo. E o conceito de justiça que o Evangelho nos traz é fantástico, porque Romanos vai nos dizer que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E isso é algo que mexe muito comigo, porque a gente confunde justiça com vingança. Normalmente a gente pensa que justiça é uma punição, e nem sempre é assim. Para o Senhor, justiça é o justo morrer pelos injustos, para perdoar os injustos. É o justo pagar o preço por aqueles que não tinham como pagar. E quando a gente olha para esse conceito de justiça e diz, bom, é tudo do jeito que deveria ser, a gente é confrontado com a realidade que no mundo nada é do jeito que deveria ser. Absolutamente nada. Quando a gente está brabo, o que a gente faz? A gente fica calado para tentar provar algum ponto para outra pessoa. E a gente não percebe o quanto isso é incoerente. A gente não percebe o quanto muitas vezes o nosso senso de a pessoa vai perceber, a pessoa vai entender o que está acontecendo. Ela não vai. Ela não vai. E a gente não percebe que a gente vive de forma incoerente. Mas o sentimento de que as coisas estão erradas faz sentido. O sentimento de que o mundo deveria ser diferente está certo. E é isso que o Senhor Jesus vai nos dizer. Pode pôr de novo o texto aí, ela? Ele diz o seguinte, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que olham para o mundo e dizem, tem alguma coisa errada. Isso aqui deveria ser diferente. Espero que Deus haja aqui. E Jesus promete que na hora certa tudo vai ser do jeito que deveria ser. Mas tem um detalhe importante. Nós não somos fonte de justiça. Cada vez que a gente tenta produzir justiça com as nossas próprias mãos, dá tudo errado. Moisés vê o povo dele sendo oprimido por um capataz do faraó e ele tenta produzir justiça, porque estava sendo injusta aquela forma como o povo estava sendo tratado. O que Moisés faz? Mata aquele homem que estava lá punindo, que estava chicoteando os outros hebreus. E então ele tem que fugir porque ele tem medo de ser considerado um assassino e também ser executado. Ele passa 40 anos no deserto se escondendo por causa de um ato que ele achou que era justo. E então Deus trata o coração dele. E Deus vai ajudar ele a libertar os judeus de toda aquela situação opressiva. Mas agora sim de uma forma justa, não pelas mãos dele. Confiar na justiça do Senhor, que é superior, que é perfeita, é o jeito certo. Se a gente busca a justiça como o mundo busca, o máximo que a gente vai ter é uma justiça falha, é corrupção, é punição, é castigo. Olha o que Jesus ensina no próprio Sermão do Monte, versículo 20. Eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Somente a justiça perfeita de Deus pode satisfazer um coração. Os parâmetros de justiça de Deus são diferentes dos padrões desse mundo. Como eu falei para vocês, o maior exemplo de justiça é o Senhor recebendo a justiça nele mesmo. A justiça de Deus se resolve com perdão, não com vingança, com sacrifício, não com egoísmo, com imparcialidade, não com corrupção e favorecimentos. Mas defender que as coisas devem ser diferentes, mas defender a justiça e demonstrar para as pessoas isso não vai ter sempre uma boa resposta. Nem sempre as pessoas vão entender. E o próprio Senhor fala isso no versículo 10. Bem-aventurados, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A felicidade está em saber que o mundo e sua justiça corrompida vão passar e que no dia que tudo isso passar, tudo vai ser como deveria ser. E nós vamos encontrar a saciedade da verdadeira justiça no reino de Deus. O texto continua e no versículo 7 nos diz, felizes os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é tu sentir a necessidade do outro e sentindo isso, pensando nisso, auxiliar aquela pessoa.
como se fosse tu mesmo que precisasse. Misericórdia é tu olhar para a dor do outro e tu não conseguir continuar convivendo com essa situação sem interagir, porque tu sente como se fosse em ti. Jesus, ele exerceu misericórdia sobre nós, quando ele olha para a nossa situação pecaminosa, quando ele olha para a gente caminhando a passos largos em direção ao inferno, invade a nossa história para nos salvar, sem a gente merecer. E ele deseja que essa misericórdia seja estendida às pessoas ao nosso redor. À medida com que a gente exerce essa misericórdia nas outras pessoas, está diretamente ligada à misericórdia que a gente vai receber de Deus no fim de todas as coisas. Olhem o que diz para a gente Tiago, capítulo 2. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se a gente tratar os maus como maus, a nossa maldade vai ser imputada sobre nós, vai ser acreditada sobre nós. Esse final que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo é algo maravilhoso. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente diz: Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei, cuida de mim, não leva em conta os meus erros. E aí a gente olha para a pessoa do nosso lado que errou contra a gente e a gente tem dificuldade de agir dessa maneira. No final do ano passado, aconteceu uma situação muito difícil na minha vida e eu fui injustiçado. E aí eu entrei em crise e tal, daí eu sentei para conversar com o Davi, a gente estava lá orando, daí ele me olhou e disse assim: Felipe, o amor cobre uma multidão de pecados e a misericórdia vai encobrir também essas transgressões aí. Usa de amor. Vocês sabem o que eu senti nessa hora, né? Raiva, né? Quem é que gosta de ouvir isso? Ele disse: realmente, Felipe, tu foi injustiçado. Eu não estou dizendo que não, mas agora tu precisa agir com misericórdia como o Senhor. Quantas vezes eu falo isso quando eu estou num aconselhamento com alguém e a pessoa me olha com uma cara assim, de, mas tu não tá da minha pele. E daí quando eu recebo esse olhar, eu já olho para a pessoa e digo: eu sei que é muito fácil eu te falar isso, que tu está sentindo tudo diferente aí. Mas quando a gente olha para os valores do reino, é isso que o Senhor nos propõe. É agir com misericórdia com aqueles que não merecem. Misericórdia, uma boa definição também é ter o direito de punir, mas decidir não punir. Deus teve misericórdia conosco, Ele podia nos punir, Ele deveria nos punir pelos nossos pecados, mas Ele decidiu punir a si mesmo e pagar o preço para não nos punir. Por isso que a nossa justiça seja sempre exercida em misericórdia. O texto continua e diz: felizes são os limpos de coração. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu queria te convidar a imaginar o dia que tu te encontrar face a face com Deus e olhar para o Senhor. Vai ser algo fantástico, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que é totalmente sem explicação e que o teu melhor momento na vida, o teu momento de êxtase mais pleno, de felicidade mais completa aqui, nem se compara ao que tu vai sentir continuamente na presença do Senhor, olhando Ele face a face. Eu creio que é isso que levam os anjos a ficarem cantando Santo, Santo, Santo ao redor do Senhor. Porque enquanto eles cantam Santo, 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 eles devem ser tão cheios de amor e da sublimidade daquele momento da presença de Deus ali, que eles são levados a cantar de novo e cada vez tendo algo ainda mais profundo na presença de Deus. Só que a gente não pode esquecer que o caminho para esse momento passa por um coração purificado por Jesus. Que a gente olhar para o Senhor, e é isso que o texto nos diz, aqueles que verão a Deus são os que tiverem o coração limpo, passa por ter esse coração purificado. E aí vem a pergunta: mas como ter um coração puro? Como encontrar essa pureza de coração? A própria Bíblia vai nos responder em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, a gente vai ler aí. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. A esperança de um dia ver Deus face a face é o que vai nos purificar. A esperança de um dia ter um coração purificado para ver o Senhor é o que inunda a nossa mente, é o que inunda o nosso coração da presença de Deus e vai nos capacitando a cada vez mais poder ver Ele. Se Deus for a nossa maior esperança, essa esperança vai tomar conta do nosso coração. E se essa esperança for a prioridade no nosso coração, não vai existir lugar para impureza dentro do nosso pensamento e da nossa emoção.
Quanto mais cheio a gente tiver da presença do Senhor, menos espaço existe para carnalidade dentro de nós. Por isso, enche o teu coração com a esperança de um dia ver Deus face a face, das coisas que vêm do alto, com a vida do próprio Senhor em ti. O Senhor Jesus continua e vai nos falar que felizes são os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A humanidade nunca foi fácil e sempre houveram guerras e disputas e lutas e muitas vezes as pessoas dizem não, há muitos anos atrás tudo era melhor. Não era, gente, não era. Assim como hoje não é melhor do que há muito tempo, lá atrás também não era melhor. Sempre houveram guerras, sempre houveram conflitos, sempre houve dor. Mas o Senhor diz que verdadeiramente felizes são aqueles que buscam a paz, são aqueles que buscam apaziguar as coisas. Imagina todos os conflitos da tua família, todos os conflitos do teu trabalho, em qualquer lugar. E olha para isso como uma oportunidade de ser instrumento de paz ali, de ser chamado de filho de Deus por levar paz para aquele momento. Uma ilustração que o Davi usa é que cada conflito é o início de um incêndio. E tu pode jogar um balde de gasolina ou um balde de água em cima desse início de incêndio. O balde de gasolina é a tua carnalidade, é a intriga. É quando alguém vem falar alguma coisa, tu diz, pois é, né? Quando a pessoa diz, tu nem sabe o que o fulano fez. E aí tu já diz, me conta. E daí quando a pessoa fala, aquilo se junta e cria-se ali o grupo dos contra aquela pessoa. Um pacificador é alguém que vai levar essa pessoa a amar a outra, a dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo, que o perdão vai suprimir e vai apagar aqueles pecados, mesmo que a outra pessoa realmente tenha errado. Isso é ser um pacificador, é levar as pessoas a se unirem, é não ficar incendiando coisas. E cuidado, tá, gente? Porque muitas vezes a gente não percebe isso e as pessoas vêm em tom de piada e ficam falando mal umas das outras em tom de piada. E aí começam cismas, começam a ter divisões e as pessoas não entendem muitas vezes por quê. E cuidado com a fofoca gospel. A fofoca gospel é quando alguém chega e diz assim, tenho que te contar uma coisa, motivo de oração pela vida do fulaninho, tá? Mas eu não sei se eu posso te contar. Gente, é fofoca, é pecado isso, tá? Isso é pecado. Seja um pacificador. Quando alguém chega em mim e diz assim, aconteceu uma coisa, mas eu não sei se eu posso te contar sobre o fulano. Daí eu digo, então não conta. E a pessoa normalmente arregala o olho assim, porque ela não está esperando isso. Normalmente o eu não sei se eu posso te contar vem seguido de alguma coisa mal sobre alguma pessoa que vai gerando divisões, que vai gerando separações, que a gente seja instrumento de paz, que quando alguém te procurar para falar mal de alguém, tu leve essa pessoa aos pés de Jesus para que ela encontre força para perdoar. E então tu joga um balde de água ali, que é o balde do Espírito Santo de Deus. Filhos de Deus vão agir de acordo com o sangue de Jesus sobre eles, o sangue do príncipe da paz. Filhos do diabo certamente vão promover mais raiva, mais violência, mais intrigas, mais mentiras. E é muito mais fácil as pessoas se unirem para falar mal de alguém do que para falar bem. Quando tu fala mal de alguém, se junta um grupo e as pessoas começam a falar mal e vai aumentando aquele grupo e o assunto dura uma tarde toda. Daí tu elogia alguém, o que acontece? Acaba o assunto. Nossa, como fulano faz tal coisa bem. Acaba o assunto. Então muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não se alia a outras pessoas dessa maneira. Nós somos chamados a sermos pacificadores. Concluindo tudo o que foi dito, eu queria incentivar vocês a lerem de novo, quem está em casa também, Mateus 5, do 1 até o 10. Olhar quais são as características ali de alguém que é verdadeiramente feliz, dos preceitos de felicidade de acordo com o reino de Deus. Olhar qual que tu tem o maior desafio ali, dobrar o teu joelho e pedir força para Deus para poder viver isso. Mas tornar essa palavra prática na tua vida. A entender que o que Jesus falou naquele monte há 2000 anos atrás é para nós. E veio para encontrar os nossos corações. Para encontrar a nossa vida que precisa dessa verdadeira felicidade. Confia no Senhor. Os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os famintos de justiça, os perseguidos vão ser tornados felizes pela intervenção do próprio Deus. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Por isso, a aplicação dessa mensagem é a seguinte: leve o seu choro para Deus em humildade, ansiando pela justiça de Deus, exercendo misericórdia, com pureza de coração e levando a paz de Cristo aonde estiver.
É bastante coisa. Por isso eu quero te desafiar a ler de novo esse texto e a entender o que o Senhor tem para ti. E eu queria te propor um exercício de imaginação agora. Imagina uma comunidade de discípulos lavada pelo sangue de Jesus que vive essa verdadeira felicidade. O que aconteceria no mundo se cada um de nós vivesse isso o tempo todo? E que quando a gente desse um passo fora e tentasse resolver as coisas do nosso próprio jeito e viver valores do mundo, a gente se arrependesse, a gente se jogasse diante do Senhor e dissesse: Senhor, perdão. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse com esses valores? Por isso eu vou repetir: leva o teu choro para Deus, de forma humilde. Orgulho não combina com um crente. É algo que, de tudo que descombina, eu acho que é uma das piores. A gente é salvo sem merecer, a gente é usado sem merecer, a gente é sustentado sem merecer. Vamos ser humildes diante do Senhor e confiar no que Ele está fazendo na nossa vida. Ansiando pela justiça de Deus. O que está errado no mundo precisa continuar incomodando o nosso coração. A gente não pode se acostumar. A gente não pode se acostumar com o que está errado. A diferença é que a gente não tenta produzir justiça pelas nossas próprias mãos. A gente exerce misericórdia, sabendo que a misericórdia de Deus vai produzir justiça em algum momento. Esse é o sistema do Evangelho, buscando ter um coração puro e levando a paz de Cristo aonde a gente estiver. O que vai acontecer se a gente desejar e viver essa real felicidade? Eu acho que vai ser algo transformador. Eu acho que vai ser algo maravilhoso. Eu acho que vai ser algo sem precedentes. Eu acho que vai gerar um avivamento como a gente não tem visto há muito, muito tempo. Mas essa vida, uma vida de ser um verdadeiro discípulo, de viver a verdadeira felicidade, não interessa a todas as pessoas. E a gente vai voltar lá no versículo 1 para ver o que aconteceu. A gente vai ver que Jesus vai olhar para as multidões, mas quem se assenta aos pés dele para ouvir são os discípulos. E aqui a gente precisa entender que existe uma separação entre as pessoas que querem ouvir o que Jesus fez, o que ele falou, ver o que ele fez, mas não se comprometer a viver de acordo com isso. E existem as pessoas que ouvem a voz de Jesus e entendem que o único jeito de continuar vivendo a vida é seguir o que ele está falando. A gente vive em uma multidão e o nosso culto de domingo é uma multidão. Aqui tem pessoas que amam muito a Jesus e muito comprometidas com o Senhor. Tem pessoas que estão conhecendo o Senhor Jesus. Tem pessoas que estão pensando: Jesus, legal, quem é, quem não é, estou tentando entender. Tem pessoas que já decidiram viver e dar cada gota do seu suor e cada gota do seu sangue para Jesus. E é isso que a gente busca viver. Cada um no seu momento, cada um na sua velocidade, indo nesta direção. Existem os discípulos e existem aqueles que estão ouvindo e conhecendo o Senhor. Eu queria te desafiar a dar um passo. E se tu ainda não é um discípulo de Jesus, se tu pensa assim: Jesus, legal, entendi, mas tu não busca viver o que o Senhor falou, eu queria te desafiar a buscar isso. Não existe nada melhor para a tua vida. E eu não estou falando aqui com alguém que nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Eu estou falando também com pessoas que vão em igreja há 20, 30, 40 anos, quem sabe. Viver com o Senhor é diferente de estar interessado nos milagres dele. A multidão se reunia ao redor de Jesus para ver o que ele podia fazer. Ele também era visto como um milagreiro, ele também era visto como um curandeiro. Mas tinham aqueles que entendiam quem ele era de fato, o Rei dos Reis, e decidiam entregar a sua vida para ele. Tinha muita gente que foi até onde Jesus estava, em muitas ocasiões, mas somente alguns que seguiram ele. Está interessado no ensino do mestre é coisa de discípulo, e decidir viver isso é vida de discípulo. A gente vai cantar uma música agora. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar no que o Senhor tem feito na tua vida e aonde os teus valores de fato estão alicerçados. Talvez no dia a dia, talvez no decorrer da semana, tu vá te esquecendo de que Jesus é o centro da tua vida. Talvez tu nunca tenha entendido que Jesus tinha para ti uma proposta de viver momento a momento com Ele, permanecendo nele, sendo parecido com Ele e vivendo os ensinos dele. Talvez
há muito tempo tu caiu e tu já desejou viver isso, e tu já viveu isso com o Senhor, mas pela tristeza, por dores, pela indiferença ou pela falta de constância tu te afastou do Senhor. Eu quero te dizer que hoje também é dia de voltar a viver nisso. Talvez tu nos visita e tu está assistindo e tu começou a entender que Jesus é o próprio Deus que veio para essa terra para morrer no teu lugar, pagando o preço pelos teus pecados, para te salvar da condenação eterna. E tu creu nisso. Eu quero te dizer que se tu está em qualquer um desses momentos, essa igreja é o teu lugar. E a gente quer ser uma família para caminhar contigo aonde tu estiver. Jesus não faz acepção de todos aqueles que procuram Ele. Tudo que tu precisa fazer é te jogar aos pés dele e dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo. Tudo que tu precisa fazer é como esses discípulos que um dia foram e se assentaram diante dele, dizer: Deus, eu errei, eu andei perdido, mas agora eu quero continuar caminhando contigo. Talvez tu tenha buscado felicidade em tantas coisas, sendo crente ou não sendo. E tu entendeu que satisfação verdadeira somente com a presença de Jesus em ti. Eu quero te convidar a falar isso para Deus durante essa música. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Perdão por todas as vezes, Deus, que a gente tentou ser feliz longe de Ti, Senhor.
Perdão, Deus, por todas as vezes, Deus, que a gente quis crescer, Senhor, e a gente não diminuiu. Perdão, Deus, por todas as vezes, Deus, que a gente tentou resolver e produzir justiça através da nossa própria vida, Deus. Por todas as vezes que a gente não reconheceu a nossa pobreza de espírito, Deus. Por todas as vezes que a gente não foi manso e humilde, Senhor. Por todas as vezes que a gente não foi pacificador, Senhor. Que o Teu sangue perdoador, regenerador, nos lave, Senhor, e leve a nossa culpa. Mas, Deus, mais do que isso, nós queremos viver, Senhor, essa proposta que Tu nos fez, Senhor. Nós reconhecemos que é contra o desejo do nosso coração. Nós reconhecemos, Deus, que isso é contra o nosso desejo de autopreservação, de autorreconhecimento, de autorrealização. Mas nós não queremos viver nada, Senhor, disso. Nós queremos viver daquilo que de fato vem do alto, que vem de Ti. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor. Nós queremos ter a mesma atitude que Tu, Senhor Jesus, e abrir mão, Senhor, de quem a gente acha que é, Senhor, e poder Te servir. Nós reconhecemos, Deus, que a gente não encontrou felicidade nesse mundo, Deus, e que como Pedro a gente precisa dizer, Senhor, que somente Tu tens as palavras de vida eterna e que não tem mais para onde a gente ir. Senhor, que o Teu reino venha a esse mundo através de nós, que a gente seja reconhecido como Teus embaixadores, que Tu seja conhecido e que Tu seja visto através da nossa atitude, que deve ser como a Tua. Senhor, nos faz como Tu é, que a gente diminua e que Tu cresça, Senhor, que Tu apareça, Senhor, e a gente suma, e que Tu seja glorificado através das nossas vidas, Deus, que quando as pessoas olharem pra gente, as pessoas Te vejam, Senhor. Isso é o que nós desejamos, e é por isso que mais uma vez, Senhor, a gente canta, Senhor, que o nosso desejo, Senhor, é diminuir e é que Tu cresça. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Tu tenha uma semana abençoada, uma semana em que cada um de nós consiga diminuir, uma semana em que as pessoas possam ver Jesus através das nossas vidas e que os valores do reino cada vez mais inundem, sejam reais e presentes nas nossas vidas. É uma honra poder caminhar com vocês e ver aqui uma comunidade que quer viver como Jesus. Deus abençoe e uma boa semana, gente.